Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos iniciando a nossa live, hoje com o tema Direito à Cidade, Moradia Digna e Acesso às Políticas Públicas. Já estamos aqui com a presença do companheiro Dito. Boa noite, companheiro Dito. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite, companheira Maria Aparecida Tigiva, Cida, companheira militante nossa aí da luta, da União, da UMM. Companheira Cida, meu boa noite. Boa noite, companheira Cida. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite, Dito, Marluce, que eu vi. É um prazer estar aqui, debatendo esse tema tão importante. Isso aí, nós aqui agradecemos muito a vocês e já também quero agradecer a você que já está acompanhando a nossa live. Aproveito para agradecer e pedir para que você compartilhe com seus amigos esse tema tão importante. Direito à moradia é um direito social, previsto no artigo 6º da nossa Constituição. Então, como ele já o dito, coordenador da CMP da capital, da Central de Movimentos Populares, é advogado da União dos Movimentos de Moradia, um grande companheiro aí, luta aí pelo direito à moradia. Companheira Cida, também advogada, uma lutadora da União dos Movimentos de Moradia, aqui da Associação Sem Teto do Tabuão, tem uma longa caminhada, sempre lutando em defesa de uma moradia digna. Eu também aqui já quero daqui, junto com a companheira Cida, o companheiro Dito, estender aqui nossa solidariedade a todas as famílias que perderam os seus entes queridos aí por Covid, a milhões de pessoas também infectadas, também nossas energias, nossas orações, para que essas pessoas possam se recuperar. E eu já quero, então, iniciar, companheiro Dito, vou iniciar com a nossa companheira Cida, pedir para ela falar um pouco, companheira Cida, que tem uma grande contribuição na história do movimento de moradia, em todo o estado de São Paulo, sempre tem participado na união dos movimentos de moradia, mas eu gostaria que ela falasse um pouco aqui da história do movimento de moradia, das associações aqui em nossa cidade. Companheira Cida. Então, é muita história, né, Zé Antônio? Mas eu vou tentar resumir. Os movimentos de moradia em Diadema começaram com as regionais, sobretudo a Regional Norte. Quem era o coordenador era, no início, né, que fundou e ajudou a organizar os primeiros núcleos habitacionais por região, o João Bosco, não sei se você lembra dele, né? E ele junto com outros companheiros, Valteri, a Cleusa, Edileuza, faziam reuniões no auditório da prefeitura com aquela época chamavam movimento de favela, né? E começou daí, pelas regionais. Tinha a Regional Norte, tinha a Regional Leste. E aí começaram a tirar comissões e organizar. A partir daí, lá por meados de 88, o Padre Ticão, lá na Zona Leste, começou a organizar, através das comunidades eclesiais de base, os movimentos de moradia da região sul de São Paulo, né? Eu lembro aquela época tinha o Seu Olímpio, região leste, e também o ABC. Quem primeiro foi numa caravana para Brasília, em 1989, de Diadema, foi o companheiro Boni, né? Ele foi e me convidou para ir. Aí eu fui com ônibus de São Paulo, né? E nós fomos e reivindicamos lá política habitacional a nível federal, com aquela época era o governo Sarney. E nós conseguimos um projeto piloto de 150 unidades, 50 para a Zona Leste, 50 e 100 para o ABC, 50 para Diadema e 50 para São Bernardo. E o Padre Ticão, como ele já tinha conseguido através do município, passou 50 unidades para nós, de Diadema. Então, nós fizemos
100 unidades com recurso do governo federal lá no Cazuza, né? Que houve aquela luta toda, né? Uma briga entre a autogestão, o princípio da autogestão, que nós defendíamos na União do Movimento de Moradia, e o pessoal que meramente ocupava e depois cada um fazia a sua autoconstrução. E lá, através da Associação de Construção Comunitária, nós construímos lá 32 apartamentos em mutirão, foi o primeiro mutirão do Brasil, é de Diadema, né, essa história, está nos livros aí, um livro da Raquel Roni, que inclusive cita, né, o primeiro mutirão do Brasil, como esse nosso Diadema, que fica lá no Jardim Casagrande. E depois disso, nós continuamos a nos organizar, né, aí vieram outras regiões, pessoal do centro, dos Cortiços, a região sudeste, que o Dito participa, a companheira Graça, e muitos outros companheiros lá, né, que até hoje são muito fortes, movimentos fortes, né. E depois, para resumir um pouco, né, porque é muita coisa, depois nós tentamos aqui em Diadema, pouca gente sabe disso, nós tínhamos uma cooperativa de material de construção. Nós tentamos fazer, né, essa cooperativa, deu certo um tempo, mas depois nós não conseguimos levar adiante porque as dificuldades eram muito grandes, principalmente financeiras, né? Enquanto isso, o movimento de favelas ia se organizando cada vez mais, e quando o Gilson Menezes assumiu, foi a primeira prefeitura do PT, de Diadema, né? Aí o movimento de favelas começou a avançar, e nós também, das associações, né, demos esse passo junto com a União dos Movimentos de Moradia. A partir daí, nós começamos a buscar outras parcerias, e conseguimos uma parceria prefeitura, governo do estado e associações, e construímos o projeto Sanco. Né? Naquela época, o governador era o Mário Covas, e o prefeito era o Felipe, que muito nos ajudou a construir essa parceria, né? Governo do estado, município e associação. 5 associações. A Unidos da Leste, a UMU, né? Unidos da Leste, com quem coordenava era um saudoso companheiro Edmundo. A Nossa Luta, Nossa Terra, que a Vera participa, né? A nossa Associação de Sem Teto Taboão de Diadema, e a Associação dos Funcionários Públicos, e 220 unidades das 1.500 que a gente conseguiu negociar foram para a área de risco da Almiro Sena Ramos, aqui da região norte, né? Aqui do Jardim ABC. E aí foi um avanço muito grande. As associações começaram a se fortalecer, né? E muitas ocupações ocorreram nessa época, inclusive da Vila Socialista, onde houve aquele massacre, né, que muita gente lembra, lá da Vila Socialista, que o Boni perdeu a mão, né, quando ele foi devolver uma bomba da polícia, que matou vários companheiros, ele perdeu a mão. Né. Depois disso, as associações começaram a crescer, mais regiões começaram a participar, criar suas associações, né? Tem a Pró-Liberdade também, que agora, né, tem bastante empreendimentos, né? E nós conseguimos, assim, negociar terra, as associações comprarem terra, e a gente avançar nesse sentido de autonomia e de autogestão, né? No princípio da autogestão. E, recentemente, o Minha Casa Minha Vida, né? Nós já tínhamos o terreno, a Associação do Sem Teto Taboão, eu vou falar da nossa associação, nós conseguimos lá construir 232 unidades pelo Minha Casa Minha Vida, porque nós já tínhamos o terreno, então não demorou tanto tempo, né? E aí nós conseguimos contemplar a nossa associação, com 132 famílias, e mais 100
que vinham de áreas de risco da prefeitura, né? Foi uma parceria bastante importante e que sempre tivemos o apoio, né, da prefeitura. Eu queria ressaltar que o Felipe, nas gestões do Felipe, o movimento de moradia teve um apoio muito grande. Por quê? Porque o Conselho do FUMAPS foi fundado, então a gente conseguia ter um diálogo, um canal direto com a prefeitura, né? Coisa que a gente não tinha com o governo do estado, a gente tinha que ir lá acampar e tal. Na prefeitura, não, a gente era ouvido e a gente conseguia avançar, né? Obrigado, companheira brevemente, brevemente é isso, né? Assim, do ponto de vista das associações, foi isso que companheira Cida, a gente sabe que a história, como você falou, é um resumo mesmo, né? É um resumo... eu estou resumindo o máximo que eu posso. Né? Foi muito importante você compartilhar isso conosco. A gente sabe que tem chegado muita gente nova na cidade e é importante as pessoas saberem todo esse processo, né? De tudo isso que aconteceu, essa transformação na nossa cidade, a importância de gestores como o nosso companheiro Felipe, o Mário, tantos outros que trabalharam, mas a participação popular foi fundamental. E o movimento de moradia contribuiu bastante. Você falou aí do Dalmiro Sena Ramo, aqui do Tabuão, que uma parte foi para lá, para Sanco. Quantas vezes as pessoas vinham a chuva e junto com o padre Paulinho, naquele tempo era da Pastoral da Juventude, a gente tinha que juntar lá todo mundo e trazer para a comunidade. Então, foi muito importante essa parceria e esse trabalho. Hoje, esses moradores têm um teto, graças, né, à política implementada pelo nosso ex-prefeito Felipe, mais a luta de vocês do movimento Moradia. Então, nossa gratidão, Cida. E eu quero aqui complementar também, agradecer as pessoas que estão participando da nossa live, o Gil, Cida, a Maria Ivanilza, a Michele, a Margarida, a Vanilda, a Cleonice, a Sônia, a Tonete, a Lita, a Iraci, a Marinete, a Clécia, um monte de gente. O Francisco Juvenal, lá do Nova Conquista, também outra área importante, que contou aí com a força, né? E vários, o Alberto, Luzia também participando, a Silvia Fofes, o Felipe, um grande número de companheiros aí participando. E aí, companheiro Dito, eu gostaria que você compartilhasse um pouco das suas ideias. Nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia, de um governo que não tem compromisso com o povo, que desde o golpe a gente vem sofrendo, o povo com os ataques aí nas políticas públicas, os nossos direitos, com as reformas aí que só tem tirado dos trabalhadores, reforma trabalhista, previdenciária. E eu gostaria que você compartilhasse conosco o que essas políticas, né, do Bolsonaro têm atacado a política de habitação, a dificuldade, o desafio de novas moradias, de o acesso a novas moradias, né? Gostaria que você compartilhasse um pouco isso, dessa conjuntura, o que tem custado para o movimento Moradia, para o povo que tanto precisa de uma moradia digna. Companheiro Dito. Então, Zé, eu queria agradecer de novo, né, o convite, né? E é uma alegria muito grande, apesar da distância, da dificuldade, da conjuntura que nós estamos vivendo, né? A verdadeira barbaridade que nós estamos vivendo nessa conjuntura, né? É muito importante a gente estar aqui hoje com você, né, companheiro histórico, né, que a gente já se encontra há tantos anos, em tantos momentos, né, de mobilização popular, né? A Cida, né, que é uma irmã, né, que a gente acompanha há quantos anos, né, Cida? Nós estamos juntos nessa luta, né? Não fala muito. Não fala. Bastante tempo, muitos anos, né, que a gente tem... É que você fica jovem, Cida, é impressionante, né? Não envelhece. Mas a gente envelhece. Né? A Cida não envelhece, mas a gente envelhece, é impressionante. Né? Ainda tem o rosto de uma menina mesmo. Mas eu queria colocar duas coisas, viu, Zé Antônio, né? Se a gente... Né, desde 2016, desde o golpe, né, antes do golpe já de 2016, né, a gente já estava vivendo, né, momentos difíceis, né, porque o governo Dilma, por exemplo, né, ele desde o segundo turno da eleição da presidenta Dilma e desde o primeiro ano em 2015, né,
ele passou a viver sob forte ataque dos setores da direita e uma agenda de ódio, né, que tomou conta do Brasil, né, que deu, claro, no governo Bolsonaro, toda essa situação, né, mas, né, o golpe de 2016, né, e a agenda do Temer, né, de desmonte, né, do Ministério das Cidades, de todos os processos de participação, né, o Conselho das Cidades, né, ele já foi desmontado no governo Temer, né, toda a conferência, né, também, né, a última conferência, acho que a 7ª Conferência das Cidades, né, já não foi também agendada, né, no governo Temer, né, e depois o governo Bolsonaro, né, já no primeiro ano do seu governo, um decreto do governo, né, que cancelou praticamente todos os processos de participação, acabou, né, com o Ministério das Cidades, né, e desmontando aí, né, toda a política, né, urbana, né, do país, né, nesse momento, acabando praticamente, né, assim, né, a gente poderia dizer, né, e é isso que está acontecendo nesse momento com o programa Minha Casa Minha Vida. O programa só não extinguiu de vez porque estão ainda terminando as unidades habitacionais, né, dos contratos que ainda tem do programa, mas assim que terminar, né, nessas condições do programa Minha Casa Minha Vida, né, que trouxe tanto, né, foi tão importante para o povo brasileiro, para as famílias de baixa renda, né, porque oferecer moradia com subsídio, né, para a família de baixa renda, né, que ganha, não é até 3 salários mínimos, né, que ganha na faixa de até R$ 1.800, né, que esse é o limite do programa, com um limite um pouquinho maior, né, no Minha Casa Minha Vida entidades, mas só de 10%. Então, a grande maioria do déficit habitacional, de fato, no Brasil hoje está nessa faixa de renda, né? E essa faixa de renda, por exemplo, é excluída nesse momento do governo Bolsonaro, por exemplo, né, da suspensão do pagamento das prestações, né, do Minha Casa Minha Vida. Enquanto o governo suspendeu na faixa 2 e faixa 3, nas faixas mais altas de renda, a suspensão de pagamento de prestação durante a pandemia, o governo Bolsonaro manteve a cobrança, né, na faixa 1, para as famílias de baixa renda, né, das prestações do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos numa luta, né, a União Nacional de Moradia Popular, a Cida está acompanhando, para ver se a gente suspende as prestações nesse momento da pandemia. Outra questão, né, a questão das remoções e dos despejos, das reintegrações de posse, né, a gente parece um absurdo, né, a gente vê nesse momento, quando o governo, né, as autoridades sanitárias, quer dizer, autoridades sanitárias, aqui no estado de São Paulo, né, porque o Bolsonaro, né, ele atua contra, né, toda a agenda, né, de orientação da Organização Mundial de Saúde. Mas quando pede, por exemplo, as pessoas ficarem em casa, como é que a pessoa vai ficar em casa se ela não tem casa? Pede para a pessoa lavar as mãos e não tem acesso à água, né? E, aliás, a agenda do governo federal nesse momento, do governo Bolsonaro e dos setores da direita no Congresso Nacional, foi privatizar o acesso à água nesse momento, né? Então, os setores mais ricos, né? O setor imobiliário, né? O grande latifúndio, o grande capital ganhou mais dinheiro na pandemia. Acabou de sair, viu hoje inclusive eu não li ainda a notícia, mas vi a manchete da Oxfam, né, que é uma rede internacional, uma ONG que atua na área de direitos humanos, direitos sociais no mundo. Ela trouxe um relato, né, que os mais ricos ficaram mais ricos na pandemia. Aliás, a gente viu, por exemplo, a postura da Bia Dória, né, durante a pandemia, né, da mulher lá do Dória, né, naquele escândalo, naquele escárnio, né, falando que não era para dar comida para a população em situação de rua. Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, é uma tragédia, né, que nós estamos vivendo nesse momento, né? Milhares de famílias sendo removidas e despejadas de sua casa, como eu estava dizendo para vocês, para você, antes da gente começar aqui o nosso debate, eu estava numa outro debate, discutindo exatamente o lançamento de uma campanha contra as remoções das famílias que estão lá no Campos Elísio, no entorno ali perto da região chamada Cracolândia, em que a prefeitura deveria dar proteção para aquelas famílias, porque precisa de apoio da prefeitura, ou por problema de saúde, ou por questões sociais, né? Precisa da proteção social e de saúde. O governo propõe municipal, a prefeitura de São Paulo, então, propõe remover, em plena pandemia, 400 famílias que moram naquela região. Mas isso aconteceu em Ribeirão Preto, aconteceu aqui perto de nós, né, em São Bernardo do Campo, né?
O prefeito de São Bernardo do Campo, nós não chamamos mais dele de Orlando morando, é Orlando desmoronando, né? Porque ele vive derrubando a casa do povo, né? Lá aqui em São Bernardo do Campo, né? Então a gente está vivendo, então, Cida, né? E Zé, né? Uma verdadeira tragédia, né? Por isso que é muito importante, né? Nesse momento, né? Que a gente possa, de fato, conversar com a população, né, de Diadema e do Brasil, né, sobre a gravidade desse momento, né, e para resgatar novamente, né, o povo e as políticas públicas, né, em favor do povo, na área da saúde, da educação, da moradia, como disse a Cida, porque, né, o companheiro Felipe, né, que foi prefeito de Diadema, mas a gente pode lembrar também lá em 1983, né, Cida, a gente que já é da luta, né, que veio anterior, né, a luta, né, dos movimentos de favela, já lá em 1983, em que Diadema fez uma revolução, né, com o prefeito Gilson Menezes, na área da moradia, né, na área da concessão do direito real de uso, na reforma urbana, né, a cidade fez uma verdadeira revolução, porque a cidade de Diadema, né, era completamente deixada às traças, né, pelos setores, né, que governavam a cidade naquele período ainda da ditadura. Então, era isso que eu queria preliminarmente comentar, né? Desejar boa sorte para você nessa pré-campanha, né? E que bom que você está aqui de novo, né? Porque, de fato, né, foi um excelente parlamentar para a cidade de Diadema e um excelente secretário, né, de educação também, né? Cumpriu um papel muito importante, né? Então, vamos fazer um esforço, né, para que a população possa entender, e é só conversando com a população de Diadema, para que ela possa, né, com esse resgate, né, que a Cida fez, entender, né, o que está em jogo nesse momento, né, e optar pela melhor, né, vamos dizer assim, né, melhor condição e melhor qualidade de vida para o povo da cidade de Diadema nesse momento tão grave que nós estamos vivendo. Então, era isso que eu preliminarmente queria aqui comentar com vocês. Companheiro Dito, muito obrigado. E dizer assim, companheiro Dito, toda essa luta que você resgata desde 83, e que a companheira Cida também contou para todos nós, dessa vivência, né? Vocês não só estão contando porque alguém disse, vocês vivenciaram. E eu não tenho dúvida que toda essa referência de Diadema contribuiu para que essa política, esse direito a uma moradia digna, tivesse se colocado lá na Constituição de 88 como um direito social. Acho que é muito importante destacar isso. E dizer, companheiro Dito, isso que você traz, desse desmonte, né, desse desgoverno Bolsonaro, e que, a maioria das vezes, seguido aqui pelo governo do Estado, governo Dória, pelos prefeitos, que, na verdade, Bolsonaro é isso mesmo, como você disse, ela é resultado do golpe, desse ódio, né, que criaram contra o PT, contra os movimentos sociais, e esses prefeitos que hoje estão reclamando, né, como o governador tem reclamado do Bolsonaro, o Bolsonaro é resultado deles. Eles contribuíram para a derrota desse projeto da classe trabalhadora. Eles seguiram, e hoje eles seguem a cartilha do Bolsonaro. Eles tiveram uma divergência rápida, né, um lapso aí em relação à pandemia, mas estão fazendo a mesma coisa. Estão fazendo as reformas, né? Então, são do mesmo time. O prefeito de Diadema... A agenda deles, né, é a mesma. Exatamente. O prefeito de Diadema, de São Bernardo, de São Paulo, Dória, é do time Bolsonaro. Elegeram o Bolsonaro, fizeram a campanha e eles rezam a cartilha de Bolsonaro, infelizmente. E o preço a população está pagando. Companheira Cida, eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco dessa questão, trazendo para Diadema, né? Toda essa situação, como é que está Diadema, a política habitacional que essa atual gestão aí durante 8 anos, né, tem feito aqui em nossa cidade, com o apoio às associações, tudo isso que você falou, que nós tínhamos o FUMAPES funcionando, essa participação da população que sempre foi extremamente importante. Gostaria que você comentasse um pouco como é que você vê a política habitacional em Diadema neste momento, com essa atual gestão, como é que está a participação dos movimentos, nessa perspectiva de construção de novas moradias, né, e da construção dessa política habitacional. Antes, só, companheira Cida, quero só agradecer aqui a presença da Maria Barbosa, aqui da Andréia, da Rosane, da Dalva Estrela, são pessoas que estão participando, que estão acompanhando a nossa live, o Carlos, a Rose Freire, pessoas que estão aqui
e cumprimentando vocês, agradecendo aí pela oportunidade. Então, companheira Cida, com você, para falar um pouco dessa realidade do nosso município na política habitacional. Então, bom, é triste, né, a gente falar da realidade, porque o prefeito Lau, ele conseguiu desmontar toda a nossa luta, todos os esforços, né, que as prefeituras próximas, né, tanto o Mário Reale como o Felipe e o Gilson no início, tudo que nós construímos, ele está conseguindo desconstruir. Por quê? Porque ele, como você bem disse, o Dito disse, né, eles estão a serviço das elites, das grandes incorporadoras que tomaram conta de Diadema. Então, aquele prédio, por exemplo, que fica em frente à Câmara, tem um prédio enorme lá, outros, eles vivem só da especulação imobiliária. Pessoas que não são de Diadema ocuparam as terras e estão aí, né, a serviço do capital em detrimento das associações e da população que vem crescendo e não tem para onde ir. Porque o que acontece? Os pobres, eles moram nos núcleos habitacionais e vão fazendo puxadinho, vão subindo, mas chega uma hora que não dá mais. E o que está ocorrendo é que não tem para onde ir. Né? E agora, com a política, como o Dito aí bem colocou, do governo federal, do Bolsonaro, ele simplesmente acabou com o Minha Casa Minha Vida, que era o que dava acesso à população de baixa renda conseguir alguma coisa, como é o caso da Gema. Eles pagam R$100 de prestação. O condomínio, às vezes, é mais caro do que a própria prestação. Né? Então, essa é uma política consequente, mas houve uma inversão. E nós temos que reverter. A tarefa não é do Zé Antônio, não é do Dito, não é minha. É de todos que estão assistindo, que vão assistir. Tem gente aqui falando para mim que não está conseguindo acessar. Né? Não sei por quê. Mas isso tudo reflete o que o povo, nessa pandemia, mesmo na pandemia, como o Dito falou, as integrações de posse continuam sem dó nem piedade, né? E isso tudo, o povo vai ter que, uma hora, reagir e fazer frente a isso. Né? Assim, como perspectiva, nós temos que inverter os valores, reforçar o Conselho de FUMAPs, reforçar o papel das associações, das comissões de núcleos habitacionais, começar todo o processo de organização. O pessoal da Ecovias foi enganado até agora, né? Então, tudo isso nós temos que resgatar e voltar à nossa luta, ao ânimo, erguer a cabeça e seguir em frente, porque tem saída, tem solução, se a gente eleger companheiros que realmente estejam do nosso lado e o povo se organizar para resgatar a sua cidadania. Isso aí, companheira Cida. Quero aqui também estar participando com a gente o companheiro Adilson, metalúrgico, o companheiro Bento, lá da Naval, do Nova Conquista. A Clécia fala, Cida, da importância da luta do movimento de moradia para garantir a urbanização dos núcleos. E Diadema hoje é uma cidade que tem todo um trabalho de urbanização, os núcleos urbanizados. Foi graças a essa luta dos movimentos que começou lá com o movimento de favela, as associações e com as gestões que começou lá com o nosso saudoso Gilson Menezes e Felipe, prefeito 3 vezes, Mário, enfim, toda essa contribuição. O Vitor Rodrigues também participando, várias pessoas aqui compartilhando da nossa live, a Renata Dutra também. E aí, companheiro Dito, diante desse quadro difícil que nós estamos vivendo, você acabou, tinha uma pergunta aqui para você, mas você acabou já respondendo, que você vê como que são, quanto absurdo, né? No momento que quase 90 mil de pessoas já morreram, né? Outros milhões doentes, infectados com a pandemia, milhões de desempregados,
e uma elite ainda tenta tirar o sangue da classe trabalhadora, que está ganhando em cima de quê? Ganhando da vida das pessoas, ganhando do suor, deixando as pessoas sem um teto para morar. Então, eu gostaria que você, companheiro Dito e Cida, nós somos pessoas que não desanimamos, nós somos da luta, e como diz o Papa Francisco, né, a gente tem que ser esse sinal de esperança. Acho que uma coisa bonita do Papa Francisco é que ele dialoga não só para os católicos, mas para a humanidade. Ele chama todo momento a atenção da humanidade para olhar, enxergar todo como seres humanos, olhar para o planeta. E, Dito, eu sei que você é da Central de Movimentos Populares, que está enfrentando toda a situação dos despejos, com essa situação provocada pela pandemia, mas não só, pelos desgovernos, Dória, Bolsonaro, Bruno Covas, Rolando, Lauro, toda essa turma aí. E eu gostaria que você falasse um pouco da pauta da Central, dos movimentos populares, né? Nós, em que pese toda essa situação, a gente tem conseguido, graças à luta das centrais, dos movimentos, pelas redes sociais, cobrando dos nossos parlamentares, a gente conseguiu aí o auxílio emergencial de R$600, que o Bolsonaro queria que fosse 200. Agora conseguimos aprovar, que o Congresso aprovasse o Fundeb já na Câmara dos Deputados, graças à pressão dos movimentos organizados. Então, gostaria que você falasse dessa pauta da Central, dos movimentos populares, do movimento de moradia, dessa pauta das políticas públicas. Como disse a Cida, nós temos que olhar para frente. Nós não podemos baixar a cabeça, nós temos que mobilizar. Nesse momento, se não é pela presencial, fisicamente, estamos fazendo pelas redes. Então, gostaria que você falasse dessa pauta, desse sinal de luta e de esperança que vocês estão fazendo, que a população tem que se engajar. Companheiro Dito. Em primeiro lugar, Zé, né, eu queria falar uma coisa para vocês, não sei se vocês viram, né, um link que correu às redes sociais hoje, né, porque eu não assisto a TV Globo, né, assisto a TVT, né, TV dos Trabalhadores, né, tenho com muito orgulho, né, Rádio Brasil Atual, né, lá é o nosso espaço de informação. Mas como circulou hoje nas redes sociais, né, foi muito importante a fala do companheiro, acho que ele é do presidente ou diretor do Sindicato dos Metroviários sobre a greve. Não sei se vocês viram a resposta que ele deu ao repórter da TV Globo, que ele tentou colocar o companheiro, né, do sindicato numa sinuca de bico, né, por causa da decisão da greve na pandemia, e ele deu uma resposta muito forte, né, poderosa para o repórter da TV Globo, dizendo, olha, os ricos nunca ganharam tanto dinheiro e os trabalhadores têm que perder tudo, por quê? Né? Então ele foi para cima, né, e deixou o repórter ter resposta. Eu falei, puxa, que bom, né, que a gente tem companheiros aguerridos, né, que coloca a pauta, né, e dá esperança para a gente nesse momento de luta, porque é muito difícil, né, enfrentar, né, porque às vezes o nosso pessoal se ilude, né, pensa que a Rede Globo agora é contra Bolsonaro, né, a agenda da Rede Globo é a agenda do Bolsonaro, é a agenda do Paulo Guedes, o povo tem que entender, né, por isso que ele foi para cima do repórter, né, o repórter foi para cima, né, do trabalhador dos metroviários e teve uma resposta à altura. Então, eu queria fazer essa saudação, né, e depois vejam aí o link, deve estar circulando nas nossas redes, né. E em relação à nossa agenda, né, bom, nossa agenda está, né, na articulação da Frente Brasil Popular, né, estamos nessa luta desde o início, você falou, né, dando força, né, para os nossos bravos e bravas deputadas federais lá de oposição, enfrentando toda essa agenda de morte e necrófila, né, do governo Bolsonaro, né. Estamos nessa luta também na campanha Despejo Zero, e nessa luta, nesse momento, né, nós temos um projeto de lei muito importante lá em Brasília, nesse momento, na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei, né, da jovem deputada, aliás, o deputado Paulo Teixeira acabou de apresentar um projeto, eu não me recordo o número também, mas a deputada Natália Bonavides, né, deputada pelo Rio Grande do Norte, do Partido dos Trabalhadores, o PL 1975, né, que é o PL que suspende as reintegrações de posse em tempos de pandemia, né, e a gente tem muito orgulho porque é uma jovem deputada, né, então é importante saber que tem outras jovens que também estão chegando na luta e na resistência nesse momento. Então, nossa pauta, e aí nós lançamos na semana passada, Antônio, uma campanha nacional, né, contra as remoções dos despejos, chamada Campanha Despejo Zero. Né, nós, a Central de Movimentos Populares,
a União de Moradia, né, já tinha encaminhado, em parceria com várias outras organizações do Brasil, né, uma denúncia, né, ao relator da ONU, né, é o senhor Rajagopal, ele é um indiano, né, então nós encaminhamos essa denúncia ao relator, né, da ONU, e ele, inclusive, né, teve um posicionamento muito firme contra o governo brasileiro, dizendo, né, pedindo para que o governo brasileiro, nesse momento, pare com os despejos e com as remoções. Né? Então, a gente tem tido, né, nesse momento, né, agendas de constrangimento também internacional ao governo Bolsonaro. Foi muito importante também ontem o protocolo, né, das entidades, né, internacionais, dos sindicatos, a CUT, inclusive, participou, né, protocolando, inclusive, lá em Haia, né, na Corte Internacional de Justiça, uma denúncia contra o Bolsonaro em relação às mortes da pandemia, chamando, né, dizendo o seguinte, né, que o Bolsonaro é, sim, responsável, né, pelo grande número de pessoas que estão morrendo nesse momento na pandemia, dada a irresponsabilidade, mas também a corte de recursos, né, a não destinação de respiradores, a não acompanhamento, né, concreto, né, quando as pessoas precisam ficar em casa, o Bolsonaro fala para as pessoas sair para a rua e coisa de tipo agindo, vamos dizer assim, né, de uma forma, né, vamos dizer assim, irresponsável, né, e criminosa, né, diante de toda essa situação. Então, acho que nós estamos nesse momento, né, então a nossa luta, né, diante dessa situação, a nossa agenda principal é o fora Bolsonaro, fora Mourão e seus canalhas, né, e eleições diretas, porque nós queremos fora Bolsonaro. Então, nós estamos nessa luta, né, pelo fora Bolsonaro, né. Foi muito importante naquele momento, né, que a direita estava na rua invadindo os hospitais com aquela situação toda, né, porque o Bolsonaro pediu para fazer isso, né, e aí os companheiros das torcidas organizadas, né, foram para a rua, falaram, pessoal, temos que botar esse povo da direita para correr, né? A Cida que fala isso, né, Cida? Fala, tem que botar esse povo para correr, né? Então a gente botou, e foi muito importante botar para correr, né, retomar a rua, né, que é o nosso espaço também, mesmo no momento da pandemia, com todo o cuidado, a Central de Movimentos Populares, a União de Moradia, né, a CUT, o MTST, as várias entidades populares, né, então foram às ruas para também dar esse, né, reforçar essa agenda, né, da mobilização, né, contra, né, essa agenda de morte, né, do Bolsonaro, né? Então, e aqui no estado de São Paulo, né, é denunciar o Dória, né, por exemplo, e denunciar o Covas. Ele está propondo, por exemplo, nesse momento da pandemia, por exemplo, a privatização, né, lá do Hospital do Campo Limpo, né, um absurdo, né, privatizar um hospital em meio à pandemia, despejar sem teto em meio à pandemia. Então, nós temos que fazer essa denúncia em todas as áreas, né, no campo da saúde. Queriam fazer agora, né, fazer um movimento de volta às aulas, né, e aí houve uma resistência, né, popular também, né, contra a volta às aulas da educação, dos professores, de pais, né, para denunciar, inclusive hoje lá na Câmara Municipal de São Paulo. Então, a nossa agenda, ela está meio, vamos dizer assim, né, em cima e embaixo, porque não dá só para cuidar lá da agenda do Bolsonaro, porque toda hora é ataque aqui aos nossos direitos, aqui também no estado de São Paulo, né, violência policial, né, então massacre da polícia contra a nossa juventude. Eu recebi, né, a companheira, a Cida conhece, não sei se você conhece, Zé, para concluir aqui a minha fala, a companheira Nete, né, Ivanete, está morando no interior de São Paulo agora, ela era do movimento Moradia, né, e lá, né, no interior de São Paulo, né, uma denúncia, né, de violência policial, né, no interior de São Paulo, contra adolescentes, né. Então, a violência policial não é só aqui em São Paulo, nas nossas periferias, né, como o caso do garoto Guilherme, aqui pertinho de Diadema, na Vila Clara, que foi assassinado aí há pouco tempo, mas em vários regiões, né, do nosso estado, infelizmente, nessa violência policial. Então, nós temos que enfrentar nos territórios também a violência policial, enfrentar os despejos e as remoções e fazer a luta pela moradia e pela autogestão, né, porque a Cida sabe que a nossa bandeira principal, né, Cida, é lutar pelo direito à moradia. E aqui, como o governo Bolsonaro desmontou
praticamente o programa Minha Casa Minha Vida, nós passamos a ter uma luta propositiva para que a cidade, os municípios, tentem fazer alguma coisa, né? Aqui na cidade de São Paulo, inclusive, a gente aprovou, né, depois de muita luta, um programa chamado Pode Entrar, porque foi o nome que o secretário deu para o programa, mas o secretário agora, Cida, não quer deixar nós entrar, porque não faz uma casa. Então, mas não deixou, né? Então nós temos que continuar a luta, né? Para ter, né, nosso direito à moradia garantido, né? E é por isso que é muito importante, né? Nós vamos ter, para concluir mesmo, Zé Antônio, em 2021, Diadema, e a Cida sabe disso, que ela acompanha, advogada como eu, vai ter em 2021 aí a revisão do plano diretor das cidades, né? E ter vereadores comprometidos, né, com a luta popular, comprometidos com a agenda da reforma urbana e com o direito à cidade, vai ser muito importante para barrar essa agenda que a Cida falou da especulação imobiliária, que Diadema foi tomada pela especulação imobiliária e o povo mais pobre agora tem que ser expulso para outros municípios porque não pode morar em Diadema. Olha o absurdo que é, né? Então nós temos que garantir, né, em Diadema, dentro da luta que o movimento já faz aí da resistência, né, terrenos e espaços, né, para fazer, né, novas moradias, novas habitações, e fazer um plano diretor, porque o pessoal fala que não tem terra sim, e fala que não tem dinheiro. Então nós temos que lutar para que a gente possa garantir, né, moradia digna também para a população de Diadema. Porque veja outro dia aquele incêndio ali na divisa, perto do sítio Joaninha, né, as pessoas morando numa situação tão precária. Né, Diadema não tinha mais isso, né, pessoas morando nessas condições. Mas aí, com esse desastre de prefeituras que nós estamos tendo aí, né, o povo volta a viver nessa situação precária. Por isso que a gente, né, quer, de fato, né, que o povo perceba isso, né, e possa, de fato, trazer o PT de volta, né, para a próxima gestão, né, dando uma resposta a toda essa agenda de morte nas nossas cidades, né. Companheiro Dito, só ressaltar. Primeiro, essa agenda fundamental, porque, às vezes, essa agenda que você colocou, a grande mídia não divulga, né? Mas é importante, as pessoas sabem disso. Se com tudo isso que está acontecendo, graças a essas lutas, essas bandeiras, esses movimentos, as centrais, a CUT, a Central do Movimento Popular, é o Movimento Moradia, a Frente Brasil Popular, são os partidos de esquerda que estão aí mobilizando, estão conseguindo algumas poucas conquistas, mas estamos conseguindo lá no Congresso. Eu acho que é isso que são os sinais que se apresenta, é a solidariedade do povo. A gente tem visto as comunidades, né, abraçar a solidariedade para arrecadar alimento, para ajudar as pessoas que estão necessitadas. E eu sempre digo que é a solidariedade bonita, como eu falei hoje com a senhora, que ela estava recebendo uma cesta da comunidade e falou assim, olha, esse mês eu não preciso, porque eu consegui um bico para trabalhar 2 dias na semana, e eu quero que ajude uma pessoa que está mais necessitada do que eu. Então, isso é muito rico, isso é muito importante, e, ao mesmo tempo, você vê que tem um bando de poucas pessoas, mas com a ganância grande, você tem gente sofrida, mas que está aí desenvolvendo, trabalhando na solidariedade. Você falou que o prefeito de São Paulo está querendo privatizar o hospital de Campo Limpo. Infelizmente, o nosso prefeito aqui da nossa cidade, ele já privatizou. Nós tivemos aqui em Diadema, hoje, nós estamos chegando a quase 228 pessoas que faleceram vítima do Covid. Quase 5 mil pessoas infectadas. Nós não temos um hospital de campanha. Aqui as pessoas vão para o hospital municipal. Quando falta vaga, a prefeitura contratou de um hospital particular vagas de UTI. Ou seja, privatizou o atendimento. Quando a pessoa sai da UTI, aqueles que conseguem, tem que voltar para o nosso hospital municipal sem concluir o seu atendimento. Então, é um descaso com as pessoas e gastando um dinheiro que poderia ter investido no hospital de campanha, que depois ficava para o município. Então, você vê como que é a visão dessas pessoas. E aí eu quero aqui compartilhar mais uma vez, agradecendo a Bia, que está aqui concordando com o nosso debate, o Anderson, o Felipe Birk também participando, o João Ferreira, o Cabecinha, companheiro metalúrgico, diretor do nosso sindicato aqui dos metalúrgicos, da Metal Talk, a Maria Lino, várias companheiras, o Luiz Carlos Fidelis, participando também aqui conosco, o companheiro Gino, está aqui também participando, o André Oliveira,
Muitos companheiros, muito obrigado. Pena que o tempo passa. Companheira Cida, eu gostaria que você, já também nesse bloco final, deixasse suas expectativas, né? Nós vamos, o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter eleição esse ano e vamos ter a expectativa da gente ter gestões populares, comprometidas, né, com as nossas cidades e aqui também na nossa cidade. Gostaria, você como uma liderança do movimento de moradia, qual a sua expectativa para o município, né? Qual deve ser a nossa prioridade? A prioridade, a partir de 1º de janeiro, quem assumir a nossa prefeitura tem esse compromisso, pensando nas pessoas que não têm moradia, os núcleos habitacionais. Então, um pouco, quais são as prioridades de Diadema? Diadema tem que botar como seu ponto de partida para ajudar a implementar as políticas públicas na nossa cidade. Companheira Cida. E já também colocando suas considerações para a gente caminhar. Só queria uma coisa que o Dito falou de todas as forças que estão se reorganizando. Eu queria lembrar que dos 152 bispos que assinaram um documento muito importante, e nós, né, Dito, que somos mais antigos, nós viemos das comunidades eclesiais de base, o Zé Antônio mais novo veio também, né? Quantas? E como isso é importante para nos dar força, né? Quando o Dito fala do metroviário, eu vi, né, a reportagem, nossa, porque eles seguraram a barra dos trabalhadores, porque se tirassem os direitos dos metroviários, iam tirar de todo mundo. E eles resistiram por nós. Então, isso dá esperança. Então, já respondendo a pergunta, quer dizer, nós temos luzes que Deus está mandando para nós que abrem a luz no fim do túnel. Que essa pandemia, esse estado que nós estamos vivendo, que tem muita gente até em depressão, perdendo familiares, tal, isso vai passar e nós não podemos perder a esperança, né? Agora, respondendo diretamente a pergunta aí de que nós esperamos, né, do futuro prefeito, que, se Deus quiser, vai ser nosso, né, do nosso lado, né? Então, nós queremos o principal objetivo é o desmonte da especulação imobiliária que ressurgiu no governo Lauro e que foi fortalecido. Nós temos que desmontar isso, acabar com isso, né? Depois, o fortalecimento do conselho, não só do FUMAPS, especificamente da habitação, que é um conselho tão atuante, tão importante, como os demais conselhos, né? Eu participo do CONDEMA também, meio ambiente, tão importante, e que foi desmontado também, só não foi desmontado porque a gente não deixou, mas nós tivemos muito trabalho, tivemos que ter no Ministério Público. A construção de uma política de estoque de terras, porque o Dito falou que tem, a São Paulo ainda tem, mas Diadema, viu, Dito, está difícil, complicado. Então, nós temos que ter uma política que gere o estoque de terras. Então, uma política que aplique os instrumentos do Estatuto da Cidade, né? Nós discutimos aí, junto com os técnicos e os movimentos, que a aplicação do IPTU progressivo, da outorga onerosa, né? E que seja retomada em troca de dívidas, de IPTU, outras dívidas, e que sejam negociadas aí terras que estão ociosas, né? Depois, uma política para os cortiços. Diadema tem muito cortiço, pouca coisa avançou, né? Isso, então eu acho que tem que ter. Além dos núcleos habitacionais, que nas gestões aí progressistas, né, do Felipe, Mário, nós conseguimos um avanço muito grande, né? 80% dos núcleos foram urbanizados nessa época, teve o projeto Tá Bonito, que embelezou, a pessoa começou a ter orgulho, né, de morar em núcleo habitacional. A retomada de negociação com o governo do Estado, que só dá esmola, né, no Minha Casa Minha Vida, eles só dão uma complementação, só enganam, dão nome bonitinho, mas não fazem nada, não geram recursos, né, para habitação.
e o desenvolvimento de uma locação social, de um programa de locação social. Como nós não temos mais terra, então uma política que, assim, de uma forma racional, bem planejada e barata, que as pessoas que moram e crescem em Diadema tenham condições de permanecer na sua cidade, né? Eu fiz assim um resumão, porque o tempo é curto, né, Zé? Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade, é uma honra, né, ter aqui estado com vocês, dois grandes companheiros que eu considero muito, né? O Dito, né, que, nossa, né, faz tempo, né, Dito? E a luta continua, né? E nós vamos morrer lutando. Isso cada um tem que ter claro. Nós vamos juntar forças e nós vamos vencer essa guerra, e nós estamos no recomeço dessa vitória, né? Boa noite, muito obrigado por quem está participando, né? Um beijo para vocês e os que vão vir também, e esperança, fé em Deus que nós vamos ganhar. Tá? Nós é que agradecemos, viu? Foi uma alegria grande poder contar com você, com a sua disposição. Eu tenho aqui várias pessoas que estão nos compartilhando, estão aí cumprimentando, a professora Luciana Avelino, a professora Luciana Campos, aí a professora Iraci, ela agradece, a Cida, ao Dito, adorando essa aula de história do movimento de moradia, num contexto de políticas públicas. Então, isso é importante, né? Olha o reconhecimento. Obrigado, professor Iraci, em seu nome, a todo mundo que tem participado aí da nossa live, né? Muito obrigado mesmo. O Tonhão também participando, vários companheiros e companheiras, a gente agradece a todo mundo. A gente gostaria de poder aqui conversar muito, porque Cida e o Dito têm muito a dizer para todos nós. Realmente, vocês têm contribuído e estão contribuindo nessa noite, né, dando mais um passo nessa, como disse a professora Iraci, uma aula de história. E, companheiro Dito, eu sei que está difícil, né? Pouco dinheiro, Guedes cortando tudo do povo, das prefeituras, a gente entende, sabe que não tem a pandemia, né, e vamos ter o pós-pandemia, esperamos que já entramos no pós, né, que a curva realmente reduza, mas se tiver vontade política, Dito, o que dá para fazer? Prefeitos comprometidos com a população, como lá em 83 não tínhamos recursos também. Então, eu gostaria de ouvir de você o que dá para fazer, quais devem ser a nossa prioridade, né? Eu sempre digo, outro dia eu encontrei uma mãe que falou assim, meu filho, perdemos o ano perdemos esse não perdeu nada. Quem perdeu o ano foi quem foi embora pelo Covid, né? Esse não tem mais jeito, né? Agora, nós podemos recuperar tudo, ano letivo, recuperar a cidade, recuperar a política habitacional. Então, se a gente tiver a chance de continuar vivos, né, na luta, a gente consegue. Então, Dito, com você, mesmo diante da dificuldade, o que dá para fazer para o nosso povo? Então, a Cida falou muita coisa, né? Então eu vou falar pouco sobre, né, essas questões, né? Eu acho que Diadema, né, e a Cida falou, né, ele viveu, a cidade passou nesses últimos anos, né, da gestão Michel aí, né, um verdadeiro ataque da especulação imobiliária. Temos que preparar o contra-ataque, né? E a batalha vai ser no plano diretor. Então, prioridade 1, atenção, Zé Antônio, né? Você vai estar lá na Câmara, se Deus quiser, né? Então, o plano diretor vai ser fundamental para travar essa batalha, né, contra a especulação imobiliária em Diadema. Então, se preparar bem para ela, vai ser fundamental. A segunda questão é em relação à questão de terra, né? Nós temos, claro, a Diadema tem uma demanda de habitação popular de baixa renda reprimida, muito grande, porque não tem Minha Casa Minha Vida, não tem CDHU, né, e o déficit habitacional, que as famílias crescem nos núcleos habitacionais, na questão da locação, o aluguel está insuportável, né, porque, claro, né, aí a demanda do capital, né, da oferta e da procura, e o custo dos aluguéis aumentando, então é necessário ter uma política, né, que possa pensar, por exemplo, né, na cidade de Diadema, por exemplo, ter pequenos terrenos. Diadema tem muito ponta de terreno
É pequeno, e você fazer experiência de produção de moradia, talvez você não consiga mais fazer um conjunto como a Sanco, né, Cida? Mas você pode fazer muita moradia, né, em pequenos espaços, né, para garantir, né, que você possa ir combatendo o déficit. Então, é preciso que haja uma ação imediata, um plano emergencial para a cidade, porque para enfrentar, resgatar... Oi? Não. Não, A Cida não falou falei alguma coisa, nada, Cida? estou quieta. Nós estamos... Não, é preciso que haja um plano emergencial para a cidade, né? Para poder, né? Claro, na área da saúde, da educação, todas as áreas, o Felipe certamente deve estar pensando com toda a sua equipe, o PT está pensando nisso certamente, vocês estão pensando, mas certamente vai necessitar, né, de um plano de emergência, né? Quase que um plano, né, de recuperação, né? E da vida, um plano da vida, né? Para recuperar a cidade de Diadema desse desastre que é a cidade nesse momento, em todas as áreas, né? E aí, no campo da moradia, né? 2 recomendações, né? Acho que retomar urgentemente, né, a requalificação e a melhoria dos conjuntos, dos núcleos habitacionais que ficaram abandonados durante todos esses anos, né, porque os núcleos foram abandonados pela prefeitura. Então, pequenas obras de melhoria, reforma, requalificação das casas, fazer uma revolução nessa área, né? E fazer uma recuperação, um mapeamento, Cida. Tarefa para o movimento de moradia de Diadema a partir de já, mapear todos os terrenos que tem pequenos, para já trazer para o novo prefeito, para que ele possa imediatamente, já nos primeiros 100 dias, apresentar um plano, né, de habitação para a cidade de Diadema e retomar os processos de participação popular, né, que o FUMAPES, né, é uma referência nacional de participação. Infelizmente, se perdeu no governo autoritário do Lauro Michel. Então, são essas questões que eu queria aqui, né, sugerir, né? E você lá na Câmara Municipal vai ter um papel muito importante, né, para garantir, né, que essas políticas sejam implementadas. Então, muito obrigado também pelo convite, né? Parabéns aí, mais uma vez, Antônio, por abrir esse espaço aqui para o debate democrático, né, trazer a gente para conversar. Obrigado, Cida, minha irmã da luta, né, de tantos anos, né? E muito obrigado também, Zé, e muita sorte para você nessa sua jornada, né? Desejo para você também tudo de bom, né? Porque você é uma pessoa do bem, uma pessoa da luta, né? E com muita experiência também, certamente vai aí fortalecer a nossa luta popular e avançar no direito à cidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, companheiro Dito. Aqui nas palavras do Leonardo dos Santos também, que está participando. A professora Luciana fala também importante, precisa de uma coisa chamada vontade política e trabalhar para o povo. Temos que agradecer por estarmos vivos, o resto a gente recupera. Concorde, professora Luciana? E Dito, Cida, muito obrigado. A palavra hoje que resume essa nossa live é gratidão. A história esperança. Gratidão e esperança. Gratidão. A história de vocês, esperança, para a gente continuar na luta, continuar resistindo, fora Bolsonaro e fora sua tropa, e que a gente possa ter o povo administrando nossas cidades, que retomar os conselhos, a vida partidária, agindo aí junto com as comunidades, e como diz o Papa Francisco, a gente cuide do planeta, cuide da Mãe Terra, cuide da nossa casa comum. Muito obrigado, uma boa noite, e até uma próxima oportunidade. Tá certo. Fora Bolsonaro. Fora Lauro Michel. Fora.